Olá, boa tarde. Boa tarde para quem estiver nos assistindo ao vivo, né? E para quem vai assistir em outro momento. Então, seja bem-vindo. Eu sou Clara Umanen e hoje nós vamos falar sobre metabolismo muscular. Nós vamos falar o que acontece, como é que é esse negócio de massa gorda transformando em massa magra. Por que algumas pessoas conseguem tão rapidamente, né, fazer músculos, crescer, outras têm dificuldade? Existe mesmo diferença de metabolismo? Existe essa coisa de pessoas serem terem um pouco mais de dificuldades? O que é síndrome metabólica? Como é que isso afeta a parte muscular? Existem pessoas que têm deficiência genética para criar músculo? O que você acha? Bom, se você está nos assistindo no YouTube, por favor, dá o seu like, tia Clara gosta, compartilhe com alguém que você sabe que precisa saber do que a gente vai falar aqui hoje. Se você está no Facebook, já compartilha, isso ajuda a tia Clara, todo domingo está aqui e trazendo conteúdos bem bacanas, né? Bom, gente, obrigada, sejam bem-vindos, obrigada pela companhia nesse domingo. E eu quero que todo mundo participe, por favor, coloque suas dúvidas, né? Participe, faça perguntas e conte sua história. Isso é muito legal, tá? Que a gente tenha essa interação. Não me deixem aqui sozinha. E, por favor, abram suas câmeras, né? Tem muita gente com a câmera fechada aí. Eu me sinto assim sozinha e abandonada. Bom, vou tomar aqui o meu suquinho. Hoje eu estou um pouquinho de mais sede, né? Um pouco mais desidratada. E vamos ao nosso assunto, que é muito bom. Nós vamos falar hoje, deixa eu ver quem aqui está falando comigo. Ih, tem uma galera aí já se pronunciando. Então vamos lá. Metabolismo dos músculos. Você sabe como funciona a nossa musculatura? Qual processo se passa para a gente perder massa gorda e ficar sarada e bem definida, com a musculação bem definida, né? A gente vai aprender isso aqui hoje. A gente vai aprender tudo sobre. Quem está no carro aí já desliga o microfone. Então, a gente vai aprender hoje tudo sobre como desenvolver músculo, como ao mesmo tempo. Será possível? Será possível perder massa gorda e ganhar massa magra ao mesmo tempo? Isso existe? A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lá. Bom, primeiro, como é essa coisa de metabolismo? E o que é metabolismo? Bom, metabolismo é um processo físico de transformar os nutrientes dos alimentos em células e tecidos do corpo em energia. Ou seja, quanto mais energia você gasta, mais massa gorda você perde. E aí, você aumenta os músculos? Como é que é isso de metabolismo? Bom, eu estou mostrando aqui para vocês. Então, primeiro tem o alimento, né? Carboidrato, gordura, proteína, enfim. E esses alimentos, eles passam por um processo químico, tá? De óxido carbônico com água e aquecido, eles formam dentro da célula da gente, quem assistiu a live anterior sabe disso, então eles se transformam em ATP, né? Que é no núcleo da célula, é onde acontece a energia. E aí, metabolizado, aquilo aquece o corpo e a gente vai, então, construindo tecidos do corpo, né? Os músculos são um tecido. Então, é esse o processo do metabolismo. Quando a gente fala, mas você não é o que você é o que você metaboliza, eu estou falando desse processo químico, eu estou falando daquilo que você come se transformar em energia. Então, tá. A gente vai falar basicamente de dois processos aqui, o catabolismo muscular e o anabolismo muscular, tá? Então, isso é mais para quem
malha, né? Conhece esses termos, mas a gente vai dar uma passada nesse para quem quer ganhar massa magra, quem quer ganhar musculatura, entender como que acontece o catabolismo. O catabolismo é um processo que a gente tem que evitar, tá? A gente não quer esse processo. E o que provoca o metabolismo? O estresse, né? Erro alimentar, treinos muito longos. Você sabia que você não deve fazer treinos com mais de 60 minutos? Porque ao invés de você fazer um processo anabólico, você transforma em um processo catabólico. Então, a gente deve evitar aquilo que faz a gente treinar muito, porque vai oxidar. Dormir pouco. Oi, tem gente aí metendo o olhinho, tô gostando de ver. Dormir pouco. Sabe, se você quer não ter músculos e não desenvolver musculatura, não dorme. Porque dormir é essencial para a produção dos hormônios do crescimento, né? O GH, o Growth Hormônio. Então, se você não quer ter músculo, não quer ficar bonito, não quer fazer, né, aquele processo de metabolismo para criar tecidos saudáveis, não dorme. Isso é batata. Álcool. Infelizmente, o álcool, vocês vão aprender hoje que para fazer o processo anabólico, para crescer massa, a gente precisa absorver uma série de nutrientes. São eles vitaminas, minerais, aminoácidos. E quando a gente toma álcool, a gente bagunça um pouco com a microbiota intestinal e, nesse caso, a gente não consegue absorver os nutrientes, tá? Ataca o fígado, inflama o fígado, e aí, ó, vai para o beleléu. Então, álcool tá fora. Desidratação. Tem gente que no afã, né, de emagrecer e de criar músculos, vai malhar, então sua já não está muito bem nutrido e vai perdendo, então, os nutrientes. Isso faz com que você perca água, e quando você perde água, automaticamente você perde algumas vitaminas. Vamos lembrar, gente, que hidratação não é só água, tá? Hidratação depende de uma série de fatores. Eu já falei isso aqui, se você deve estar lembrado. Que hidratar depende de vitaminas do complexo B, de ácido pantetônico, de minerais, zinco, magnésio, né? Então, você depende de uma série de nutrientes para se reidratar. Tanto é que quando você não está bem, você tem que ir para o hospital no processo de desidratação, né? Então, é assim que acontece, tá bom? Alimentos neurotóxicos. Boa parte ou talvez toda a musculatura que a gente cria, ela vem exatamente dos comandos do cérebro. Por isso, quem malha sabe muito sobre como desenvolver aqueles neurotransmissores que eu sempre falo aqui. Por que isso é importante? Porque se você come neurotóxicos, quem me acompanha há algum tempo já sabe o que esse termo significa, né? Leite, glúten, açúcar, você não vai conseguir fazer esse processo, vai fazer o catabolismo, que é o que a gente não quer, né? Então, agora vamos ver o que ajuda a gente a fazer o anabolismo. O que favorece o anabolismo? Vamos lá, as vitaminas antioxidantes são super importantes. Por isso, quem treina, quem malha consistentemente, entende a importância de tomar a vitamina C em uma boa quantidade e uma vitamina C que seja biodisponível, em tomar vitamina D, porque é um hormônio, vai favorecer toda a parte hormonal. Entende a importância das vitaminas do complexo B para ficar bem hidratado. Então, vitaminas são muito importantes. Minerais, zinco, magnésio e cromo. Eu não sei se vocês já viram aquele suplemento chamado assim, ZMA. É zinco e magnésio.
Geralmente é zinco, magnésio e B6 a fórmula do ZMA. Quase todo mundo que malha toma ZMA. Por quê? Porque é indispensável para fazer o processo anabólico, para que você tem que ter zinco, magnésio. E eu estou colocando aqui o cromo, porque a B6 a gente já falou antes das vitaminas do complexo B, né? Eu estou colocando o cromo, porque o cromo é que vai transformar o carboidrato que você come em energia no seu corpo, no processo de metabolização. Então, para quem quer ficar sarado, precisa e muito do cromo. Os aminoácidos, gente... Nada talvez seja mais importante para quem malha do que aminoácidos. Então, muita gente às vezes entende que a gente, para crescer massa magra, a gente precisa consumir muita proteína. É verdade que a gente precisa de alguma proteína, pode ser proteína animal ou vegetal, tá, gente? Não precisa ser proteína animal, mas existe um problema. A proteína, ela tem um peso molecular muito alto, então não é todo mundo que vai metabolizar a proteína. Então, os atletas, como são espertos, eles já sabem que é essencial o uso de aminoácidos, tá bom? Então, a proteína se transforma em aminoácidos. E aí, a gente já tomando o aminoácido de boa disponibilidade, a gente vai ficar fortinho. Quais são eles? Taurina, arginina, que a gente chama de L-arginina, L-carnitina, lisina, glicina. Esses são alguns dos aminoácidos essenciais para crescer músculo. Os polissacarídeos são os carboidratos complexos. E aqui entra também alguns que a gente vê na nossa suplementação lá, como maltodextrina, dextrose. Ah, mas isso é açúcar, é carboidrato. Gente, vocês vão entender hoje a importância do carboidrato, tá? A gente precisa de carboidrato para crescer músculos. E anti-estresse, substâncias que te fazem dormir bem, né? Porque um dos inimigos da musculatura é o estresse. Porque o que o estresse faz? A gente aprendeu na aula passada. Se você não viu, vai lá e vê sobre o contrário do processo anabólico, que é quem sofre de fadiga adrenal. Então, no estresse, a gente libera cortisol, tem picos de insulina, então a gente acumula gordura e o que a gente faz? A gente oxida o corpo, oxida o sangue. Então, tudo que você não pode deixar acontecer é o seu sangue oxidar, tá? O seu corpo oxidar. Você vai ver aqui que você precisa de oxigênio. Oxigênio é a moeda do seu corpo. O músculo, ele consome muito mais oxigênio. Então, a gente não pode deixar o estresse. Por isso que quando a gente vê as pessoas, por exemplo, que vivem uma vida muito difícil, às vezes você vê uma pessoa tão pobre e ela é tão gordinha e a gente pensa assim, por que essa pessoa é tão gordinha, de repente está até passando fome, né? A questão é exatamente o estresse, porque o estresse que aquela pessoa vive faz ela ficar inflamada, faz ela ficar inchada e impede que ela crie músculos. Então, geralmente, as pessoas que passam uma vida muito difícil, ela tem uma barriguinha, ela é bem gordinha, por causa do estresse. Então, se você não quer isso, se você quer ficar sarada, linda, magrinha, sabe, com os músculos definidos, corre fora do estresse, porque é o oposto. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é muito importante nos dias de hoje. Presta atenção e anota esse nome. Irisina. Já ouviram falar da irisina? Eu acho que não, né? Então, a irisina, ele é um hormônio que é liberado através do exercício, tá? Ele é capaz de
metabolizar em qualquer tipo de corpo, né? A gente tem tipos diferentes de metabolismo, mas até aquele metabolismo que a gente vai falar daqui a pouco, metabolismo genético de pessoas que sofrem com hipotonia, a irisina consegue modificar, gente, ela consegue modificar até fenótipo. Ela aumenta o efeito termogênico. Ela cura muitas doenças, doenças como obesidade, diabetes. Lembra que eu sempre falo aqui das doenças mitocondriais. E sabe o que a irisina trata? O que resolve? Ela trata sequelas de Covid, né? Dessa pandemia que a gente está vivendo agora. Então, esse vírus que está aí, tá levando tanta gente. Se você tiver com uma produção alta de irisina, meu amor, você não pega. E se você pegou, se você tem condições, vai fazer exercício, porque você vai liberar irisina, né? O corpo produz a irisina. Gente, eu sei que essa coisa de músculo, de exercício, às vezes a gente acha que não é para gente, às vezes a gente acha que a gente não consegue. E eu entendo por que você pensa assim. Porque essa ideia de anabolismo, catabolismo é muito bonita para as pessoas que são saudáveis. Mas aí entra uma pessoa toda inflamada, que tem intolerância ao exercício, ela vai para a academia, volta toda dolorida, inflamada, às vezes pode ter até febre, e ela fala, olha, eu não consigo, eu não tenho força de vontade, não é para mim, já tentei, e ela não consegue. Mas a gente tem que fazer um esforço, nem que seja devagarzinho. Lembra que eu falei na outra aula que 5 minutinhos, 3 vezes por dia de HIIT, você consegue liberar irisina, que ele faz um efeito termogênico. Você fica 24 horas queimando gordura. 5 minutinhos, 3 vezes por dia. Se você conseguir fazer 15, melhor, né? Mas 5 minutinhos de HIIT, 3 vezes por dia, já vão fazer você liberar. Lembre-se, não é para ir para academia e malhar 2 horas, principalmente se você não está acostumado. Mas mesmo quem está acostumado não deveria, porque a produção de ATP, ela tem um período. Se você fica muito tempo, você começa a fazer o processo inverso. Você começa a fazer o catabolismo e não mais o anabolismo. Então, gente, presta atenção, anota esse nome, irisina. Eu quero irisina no meu corpo. Repete comigo, eu quero irisina no meu corpo. Eu quero irisina no meu corpo. Eu quero irisina no meu corpo. Repete comigo. Gente, por mais, eu vou explicar aqui que algumas pessoas realmente têm dificuldade. Tem uma dificuldade. Algumas pessoas podem sofrer de hipotonia genética, mas se você vai ali insistindo e vai liberando esse hormônio, você consegue modificar até, existem estudos que até a sua próxima geração, através da epigenética, você consegue modificar os fenótipos. Obviamente, gente, isso é um processo para outras gerações, né? Mas a gente está estudando sobre a epigenética e ela fala disso. Então, vamos aqui ver alguns efeitos da irisina. Bom, primeiro está aqui, ó, exercício, né? HIIT, High Intensity Training. Todo mundo já sabe o que é o HIIT, né? HIIT é aquele exercício frenético que você faz muito rápido, né, de muita intensidade, como pular corda, e você não precisa fazer por muito tempo, mas ele é um exercício de intensidade. Ele tem que ser aeróbico, por isso eu falei de pular corda, e ele tem que ter força. Então, quando você levanta o seu corpo, você está fazendo um exercício de força, tá? Então, pode ser correr, pode ser dançar, né? Mas tem que ser de alta intensidade, tem que ser aeróbico e tem que fazer força, tá?
Então, o efeito anti-envelhecimento dele, olha só, função, peraí que está em espanhol e muito pequenininho. Então, olha, melhora a memória e, sinceramente, isso evita e até cura Alzheimer. Imagina, pega aquele seu titio, pega aquela sua titia que já tem uma tendência ao Alzheimer, ponha eles para fazer HIIT. Ok. I know it, but I was trying the different way. Então, leva eles para fazer HIIT na piscina, tá? Tem algumas academias que fazem HIIT na piscina, então leva eles para fazer HIIT na piscina que eles conseguem. Isso é capaz de reverter Alzheimer. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um tipo de Alzheimer que é chamado amiliose, né? É genético, né? O Alzheimer é genético, mas o Alzheimer é o açúcar no sangue, no cérebro, tá, gente? É um tipo de diabetes do cérebro. Então, a gente pode fazer. Vamos lá. Outra coisa. Meu maridinho fez aqui para crescer e eu esqueci, foi isso que ele veio me dizer. Então, ele tem um efeito anti-câncer. Então, as pessoas que têm câncer, elas ficam muito paradas em casa e o que elas não sabem que elas deveriam estar indo dançar, indo para academia, porque exatamente esse hormônio faz um efeito de apoptose celular, tá? E modifica, gente, modifica mais uma vez a expressão genética dos cânceres, tá? Então, se você tem doença mitocondrial, aquelas que eu já falei aqui, por exemplo, diabetes, problemas cardíacos, problemas de TDAH, fibromialgia, se você tem esse quadro de fígado gordo, então você provavelmente é uma pessoa com fator tumoral, tá? Genético, porque tá meio que ligado uma coisa com a outra. Então você tem que ir, agora, tá? Então, aí o processo, tá? Metabólico, não sei se você já ouviu falar, de gordura branca, gordura bege, né? Então aí você vai remeter ao calor e vai produzir outras químicas, tá? Como a leptina. Aliás, se você não faz, né? Se você não faz, você começa a ter aquela gordura visceral, tá? Então, a gordura visceral, a resistência à insulina, o diabetes, tá? Então, por isso, o exercício é a cura para todo mundo que tem aquela barriguinha, que tem aquele problema. Então, quando você for ver um treinador que diz assim, olha, você vai ficar magra, você vai curar o seu diabetes sem precisar fazer exercício. Isso é uma mentirinha. Ou pode até não ser uma mentirinha, mas você vai perder massa magra junto com a massa gorda, e isso não é legal. E o mais importante, você não vai fazer irisina. Irisina é o teu protetor metabólico. Irisina, eu quero irisina, não esqueça. Então, gente, vamos lá. Metabolismo genético muscular. Às vezes, quando você fala com alguém que é um treinador físico, eles acham que todo mundo é igual, né? Eles pegam lá aquela pessoa gordinha e falam assim, não, se você malhar, se você tiver força de vontade, você vai emagrecer. Isso é realmente verdade? É igual para todo mundo? Isso é uma meia-verdade. Porque não é igual para todo mundo, tá, gente? Algumas pessoas, e muitas, existem muitos genes que podem trazer um processo de hipotonia. O que é hipotonia? Aquela pessoa que você vê que ela é meio gordinha, meio flácida, aqueles homens que fazem, sabe, uma gordurinha, um peitinho, que a pessoa é aquela pessoa que sempre foi fofinha, ou que é gordinha e não consegue emagrecer, ela pode sofrer de hipotonia. Eu vou contar um caso aqui. Eu tenho um irmão, há 50 anos atrás, não existiam, ele faria 50 anos se estivesse vivo,
não existiam muitas pessoas gordinhas, né? Então, aqueles gordinhos eram os gordinhos metabólicos. E o meu irmão, ele foi sempre gordinho. E uma coisa que eu sempre me chamou a atenção foi essa coisa da gordura, porque eu ficava pensando, como é que uma pessoa pobre fica gordinha? É sempre a comida, por que uma pessoa que come muito não, né, tem às vezes um corpo sarado, definido? Então, meu irmão, ele ficou 2 meses no hospital de diabetes. O que me chamou a atenção é que depois dos 2 meses ele ainda era bem gordinho, ele não emagreceu. E eu fiquei pensando, se ele ficou 2 meses internado, ele não tomou Coca-Cola, ele não comeu churrasco, ele não comeu, tomou cerveja, né? Então, o meu irmão sofria já de hipotonia, ele tinha problemas metabólicos muito sérios. Então, eu vou falar aqui as síndromes, e quase todas elas estão relacionadas a processos de comportamento, desde criança, tá? Vamos lá. Síndrome de Prader-Willi. Então, as crianças que têm um autismo de Prader-Willi, às vezes nem é diagnosticado com autismo, mas é TDAH. É síndrome de Down. Essa é fácil de reconhecer por causa das características, né? Mas você vê que todo síndrome de Down, ele é gordinho, né? Por quê? Porque ele tem um metabolismo genético de hipotonia. Síndrome de Soto, síndrome de Rett, síndrome de Alderman e muitos outros. Eu vou dizer para você, eu tenho metabolismo genético de pelo menos 3 ou 4 síndromes de hipotonia. Então, a hipotonia é uma característica genética, no meu caso, né? Por isso que sofro de doenças neuromusculares, porque a hipotonia genética, inclusive por ser autista, TDAH, ter problemas de comportamento, né? Então, essas aberrações metabólicas, que a gente chama, são pessoas que possuem erros genéticos. Então, pelo amor de Deus, mãezinha, se o seu filho, já desde pequenininho, tem um comportamento irritadiço, temperamental, e ele quer comer muito, tem mãezinha que dá toda hora comida para a criança, e a criança é autista, eu fico desesperada. Uma vez eu estava na casa de uma amiga, e eu via ela, parecia que ela estava jogando coisas no lixo. Ela toda hora dava, ela ainda não sabia, a filhinha dela era autista, né? Mas toda hora ela dava alguma coisa para a criança se distrair, porque ela é hiperativa, com comida, pelo amor de Deus. Porque se você dá carboidrato para essas crianças, muito carboidrato, você vai estar perpetuando uma condição. Então, vamos lá. É autista, TDAH, ou você não tem diagnóstico, mas é gordinho, pega essa criança e leva ela para produzir o quê? Irisina. Então, você vai pegar essa criança, vai colocar ela para fazer exercício de alta intensidade e força, impacto. Eu tenho um filho que ele tem um metabolismo muscular de hipotonia, ele tem algumas comorbidades, além do autismo e TDAH. Então, a gente leva ele para andar de bicicleta em montanhas, em cima das pedras, capoeira, tudo que seja que faça ele ter uma movimentação que vá produzir o quê? A irisina. Por quê, meus amores? Porque se essa criança continua com esse comportamento, sabe o que vai acontecer? Vai ser muito difícil, mas muito difícil, porque ela já tem uma genética de hipotonia. Ela não desenvolve músculo como outras crianças. Então, quando a gente não tem músculo, a gente faz gordura. Tá? E é por isso que às vezes você vê a pessoa falar assim: ai, mas eu não emagreço, eu vivo de dieta. Não adianta você se comparar com A ou B, porque se você tem um organismo metabólico, olha só, metabolismo é como uma digital, cada um tem uma. Então, eu mesma já cansei de fazer isso. Amigas minhas que saem comigo, que come, são um palito. Eu olho para elas, ó, só de olhar o que você está comendo, já engordei 2 quilos, né? E é verdade, por quê? Porque o meu metabolismo é de hipotonia. E sempre quando você tem um metabolismo de hipotonia, ele vem junto com uma síndrome metabólica, tá? Então, a gente vai aprender agora o que é síndrome metabólica.
Então, síndrome metabólica, um desafio maior. É igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo, gente. Há pessoas que comem certinho e quando até nem come, e quando vai lá olhar, o colesterol está alto, o triglicerídeos está alto. Então, o que é isso? É o síndrome metabólico. Então, quando você vai no médico, o médico vai falar assim: olha, você está com síndrome metabólico, você tem um problema de dislipidemia e você tem que emagrecer. Mas o que o médico não te fala é como emagrecer, até porque ele não sabe, né? Muitos deles têm um barrigão lá de ficar sentado, eles não sabem como que você vai emagrecer, né? Mas ele fala que você tem que emagrecer, olha, você tem que emagrecer. Mas ele está certo, por quê? Porque a gordura, toda energia que você não consome, ela vira um estado inflamatório, tá? Então, não existe gordinha saudável, isso não existe. Tem energia que não foi usada, né? Então, o teu corpo não metabolizou os carboidratos, para transformar em ATP lá no centro da célula, para você gastar, porque eu vou te dizer, meus amores, uma pessoa saudável, ela tem vontade de correr, ela tem vontade de dançar, ela fala com energia, ela tem brilho no olhar, ela quer fazer sexo, ela quer viver. E se uma pessoa ficar na frente da televisão e fala devagar, e se anda arrastando, essa pessoa não está produzindo ATP, simples assim. Então, se você tem um adolescente em casa, se você tem uma criança em casa que só quer ficar no computador, só quer ficar no telefone, está gordinho, pode ser uma tendência a produzir um síndrome metabólico, tá? Geralmente o pai é fofinho, a mãe é fofinha, então tem a questão genética, né? E a questão do hábito, né? Então, o que isso tem a ver com músculo, Clarice? É porque não é igual. Se você sofre com síndrome metabólico, você vai ter que fazer um esforço maior para produzir musculatura. Simples assim, como a minha amiga Márcia costuma dizer. Simples assim. Não adianta você ficar, sabe, olhando para o cara A, para a mulher B, que vai lá e fala que come isso, come aquilo, e ainda tá magro, que é assim. Vai olhar o metabolismo dela, meu amor. Ela tem síndrome metabólico, ela tem uma genética de hipotonia, não é igual para todo mundo. Infelizmente, eu queria que fosse, porque eu sou a vítima do síndrome metabólico e da genética da hipotonia. Mas tem como resolver? Será que tem? Será que tem? Tem sim. Vamos lá. Bom, de novo, eu vou falar da nossa querida coenzima Q10, tá? Lembra, quando a gente fala em músculo, quando eu mostrei lá no início, eu disse que metabolismo, né? E a gente está falando do metabolismo muscular, é a transformação dos carboidratos em energia vindo da onde? Da célula, do ATP. Então, a coenzima é a enzima, porque para você fazer isso, além de que você precisa não ter síndrome metabólico, ou não ter uma genética de hipotonia. Por quê? Porque você depende de um fígado que produza as enzimas. E se você não produz, é o meu caso, por exemplo, eu nem produzo as enzimas séricas e eu nem absorvo a coenzima Q10, né, por um erro genético. Então, nesse caso, você vai ter que repor a coenzima Q10. Como? Alimentos, então estão exemplos aqui, as berries, você não precisa, tá, de raspberry, que essa framboesa, eu acho que é o nome em português, né? Não, mas você pode comer açaí, você pode comer acerola, tá? São berries. Muito abacate, muita ervilha,
tá? Grão de bico, esses são os alimentos onde você encontra a coenzima Q10. É o suficiente, Clara? Não é. Por quê? Porque você pode comer muita coenzima Q10 e ainda assim você não converter. Lembra que eu falei? Você não é o que você come, você é o que você metaboliza. Então, você pode ter um erro genético, que é aquele muito comum. Lembra que eu sempre falo aqui daquele erro genético que mais da metade da população tem, o MTHFR? Então, né, são as homocisteínas. Então, quem tem esse errinho genético, e mais da metade da população tem, não converte coenzima Q10, tá bom? Então, a gente vai precisar tomar suplementação. Lembre-se, a coenzima Q10 é a fonte natural de energia que vai atuar no ATP. Então, digamos que aquilo que você come, você não consegue fazer aquele processo metabólico que eu ensinei lá no início, mas você pode suplementar a coenzima Q10 e ela, então, vai transformar o carboidrato que você come em fonte natural, tá? De adenosina. Bom, aqui eu vou falar de uma suplementação. As pessoas falam muito de proteínas, né? Então, as pessoas que treinam bastante, elas sabem que elas precisam de alguns elementos que estão. Olha só, ZMA na fórmula. Lembra que eu falei do ZMA? Desde que eu comecei a falar sobre saúde, eu venho falando da importância do ZMA, tá? Então, uns suplementos que a gente pode tomar, que pode ajudar a gente a fazer essa transformação, tá? Um deles é o PAMP, né? O PAMP, como é que eu tomo o PAMP? Muita gente pergunta, né? Gente, o PAMP você pode tomar depois que você faz exercício, tá? Então, por exemplo, você foi para academia, malhou, então pós-treino você vai tomar o PAMP, né? Por quê? Porque ele tem carboidrato e proteína, além de ter os aminoácidos, além de ter os aminoácidos e tudo mais, tá bom? Isso, ajeitou, obrigada. Então, além disso, ele vai ajudar a fazer uma vasodilatação. As pessoas que têm, por exemplo, a síndrome metabólica, é quase que uma síndrome da trombose. Pensa nisso, gente. As pessoas chegam para mim e dizem, eu tenho fígado gordo. Como se fosse, né? Meu colesterol tá alto, meu triglicerídeos. Epa! Você sabe que você está num estado de pré-trombose, trombose mata, né? Então, ele tem uma ação vasodilatadora, ele vai atuar na fibra muscular, tá? Então, você vai tomar o pump pós-treino, mesmo que seja aquele treinozinho que você fez em casa, 5 minutos de HIIT, então, você vai tomar o pump, tá? Isso vai te ajudar a converter, tá, a proteína e o carboidrato em massa magra. Então, se você está querendo fazer uma troca metabólica, você entrou na dieta anti-inflamatória, você quer emagrecer, você quer trocar a gordura, né, gordura por músculo para ficar saradinha, bonitinha, corpinho definitinho, é o pump, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a questão do estresse é uma das questões mais importantes para quem quer ter um corpo legal, crescer músculo. Então, se o seu marido está querendo perder aquela barriguinha, está querendo crescer uma musculatura, por favor, tome bastante. Eu vou tomar até o meu aqui agora. Se você tem uma tendência, eu vou dar uma dica aqui, tá? Se você tem uma tendência à insônia, a dormir tarde, então você vai dormir, por exemplo, você gosta de dormir bem tarde. Isso já é uma característica genética, metabólica também, tá, gente? Muitas dessas pessoas têm o ciclo cardiano,
né, alterado por causa de um gene chamado clock, eu já falei isso aqui. Então, se você gosta de dormir tarde, e aí você vai 10 horas da noite, você toma o estar bem para dormir e não dorme. Não, não faça isso. Você vai começar a tomar mais cedo. Então, você vai tomar às 7, você vai tomar às 8 e você vai tomar às 10, tá? Ah, claro, é muita água, né? Ué, mas se o seu sistema estiver funcionando, você vai beber e vai fazer xixi e vai estar tudo beleza, tá? Mas você toma 3 vezes à noite, ou pelo menos 2 vezes. Por quê? Por que isso? Porque aí você vai acalmando, né? E se preparando para o processo de dormir. Você vai informando ao seu corpo: olha, eu quero dormir cedo, tá? Então você vai fazer isso. Olha só, mas que estranho, né? Isso também está ligado a pessoas que têm problemas de comportamento, de estresse, pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que têm agressividade. Sim, meus amores. Por quê? Porque atua de modo metabólico. E as pessoas metabólicas, pessoas que têm esse sistema muito nervoso e tal, são pessoas que são as mesmas alterações, tá? Então, ele atua no diabetes, ele atua, ele auxilia, né, nas dores musculares. Então, se você é aquela pessoa que tem dificuldade para malhar, o que você vai fazer? Ser aquela pessoa que você até encontra um impulso, você vai para a academia, mas aí você volta tanta dor no outro dia. O que você vai fazer? Você vai tomar, antes de ir para a academia, você vai tomar o Magnus para te dar energia, vai tomar o Estar Bem junto com o Magnus, tá? Você vai colocar 2 Magnus e um Estar Bem. Por quê? Isso vai te dar a energia necessária, mas ao mesmo tempo vai atuar no seu metabolismo, te acalmando, melhorando o marco inflamatório. Então, é possível que dessa maneira você que não consegue, que tem intolerância ao exercício, consiga fazer, tá? Então, você toma 2 Magnus e um Estar Bem antes do exercício e depois você toma o Pump como pós-treino. Então, pré-treino Magnus Estar Bem e como pós-treino o Pump, tá bom? E agora? Eu não podia deixar de falar do meu queridão, né? O meu mais favorito. Eu não sei qual deles é o mais favorito, mas esse com certeza é um deles. O Acto, meus amores, ele tem a coenzima Q10 de maior biodisponibilidade que existe. Porque, além dela ser a coenzima Q10 de maior biodisponibilidade, ela é micelizada, ela é ativada, ela é encapsulada, né? E então a absorção dela é muito maior. Então, lembra que eu falei? Muitas vezes as pessoas que não conseguem emagrecer, não conseguem fazer uma hipotonia, fazer uma musculatura e sofrem de hipotonia, são aquelas pessoas que não conseguem metabolizar a coenzima Q10, que nem a tia Clara aqui. E aí você diz, mas o Acta não é para o coração? É, meu amor. O que ele faz? Ele faz a vasodilatação. Então, ele aumenta o aporte de oxigênio. E o que o músculo usa? O que a tia Clara falou? O que o músculo usa como moeda energética? Quem lembra? Quem lembra? Fala aqui para mim. Irisina. Irisina. Não, não é irisina. É o oxigênio. É quase a mesma coisa, mas não é. É só para você lembrar da irisina, tá? Então, mas não é a mesma coisa. Então, você precisa de um aporte maior de oxigênio, até porque, gente, músculo queima mais caloria, consome mais oxigênio do que a gordura. A gordura é sinal de que não tem oxigênio ali funcionando, tá? Então, além disso, ele atua diretamente na parte do metabolismo e do desempenho muscular. Então, se você é um atleta, você precisa do Actua, tá? Então, lembra que eu falei que o que cura o Alzheimer é a atividade física, é a irisina?
Gente, é o oxigênio, tá? Então, você vai dar também para o seu papai, para o seu avô, para o seu tio, que está começando com os sinaizinhos de Alzheimer, você vai dar o hábito e botar ele para fazer alguma atividade. Tem atividade, os vovôs podem dançar, os vovôs podem ir para academia fazer hidroginástica, né? Ou então faz o vovô brincar em casa nesse tempo. Bom, além da coenzima Q10, ele tem magnésio. Gente, o magnésio é responsável por 300 funções químicas no nosso organismo, tá? Então, a gente precisa de magnésio para praticamente tudo. E a gente precisa de magnésio para criar músculo, a gente precisa muito. Ele tem a L-carnitina também. Lembra, quando eu falo do Magnus, tem a taurina, o Quênia, tem a taurina, tem a... Qual é a outra, hein, gente? Eu esqueci. Então, ele tem, além da coenzima Q10, que é uma enzima, ele tem a L-carnitina, tá? Então, ele vai fortalecer os músculos, ele vai melhorar com o aporte de oxigênio e ele vai melhorar com o derribose, que é um anti-inflamatório, né? Então, pessoas que fazem mais exercícios do que deveriam, são aquelas pessoas que se esforçam muito, elas muitas vezes ficam inflamadas. Então, quando elas chegam no processo de inflamação, elas não estão fazendo um processo anabólico, elas estão fazendo um processo né, que é o oposto, que é o catabólico, tá bom? Bom, aqui o Omnioste, mas o Omni... eu botei Omnimix, né, gente? Mas não era Omnimix, não, era o Omnioste. Tá errado. Mas tá bom, aqui tem... O que eu ia falar? Eu ia falar de coisas importantes, tá? Zinco é muito importante, por isso ZMA, zinco e magnésio. Vitamina D é muito importante para todo mundo que quer criar músculo. Eles tomam vitamina D, tá? A parte do sódio para melhorar a questão da desidratação. Então, aqui você vê o ácido pantetônico, você vê as vitaminas B1, B6, B12. Lembra que eu falei que o ZMA é magnésio, zinco e às vezes a vitamina B6? Então, aqui já tem tudo, viu, gente? Tem a fibra, tem os açúcares, aí a pessoa fala assim, ai, mas eu não quero, porque tem maltodextrina, tem dextrose, tem frutose. Meus amores, se você, depois de malhar, não comer carboidrato e proteína, tem gente que só se enche de proteína, você vai fazer o catabolismo. Claro que você tem que comer um carboidrato que vai te proporcionar. Esses que eu te falei aqui são exatamente aqueles que vão aumentar as suas fibras musculares, tá? Ou então, né, como os caras fazem lá, batata doce, que é realmente um excelente, né? Vai comer batata doce com frango. Aí vamos falar da alimentação, gente? Olha, normalmente uma pessoa que está criando músculo come aveia, né? É um carboidrato com também uma boa quantidade de proteína, come lentilha, tá? Come frango, que é uma proteína animal, né, das menos piores, magra, e batata doce. É mais ou menos isso, tá, gente? Um moranguinho, umas berries ali, aqui, um açaí, né? Então, essas são as coisas, sempre lembrar. Vitamina D, vitaminas do complexo B, ácido pantetônico e vitamina C, magnésio e zinco é muito importante, além do cromo, né? Obviamente. Bom, meus amores, eu vou ficar por aqui. Se vocês têm dúvida, pode me escrever. Se você está no Facebook, daqui a pouquinho eu vou lá responder. Se você está no YouTube, eu vou daqui a pouco responder também. E se você está no Zoom, você tem acesso às minhas redes do WhatsApp. Então, por favor, vá lá nos grupos e me diz se você gostou ou não desse conteúdo, tá bom? É muito importante para mim saber se o conteúdo que eu estou trazendo aqui todos os domingos é um conteúdo de qualidade.
Bom, se você está no YouTube, dá aquele joinha, tia Clara gosta. Comenta para mim, diz aí se você concorda, se você discorda, sugere novos tópicos e a gente vai gostar bastante dessa interação. Bom, vamos lá. Tá comigo aí, Hugo? Tô sim. Eu tô sem câmera que eu tô com o áudio mais próximo de mim, porque como eu tô no trânsito, fica um pouquinho mais baixo. Mas eu tô parado aqui, eu posso falar. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Gostou do assunto? Homens gostam desse assunto de músculo, né? Nossa, demais. Principalmente, quero fazer algumas observações, né? Uma época eu tava acordando muito cedo para correr. E aí eu, às vezes, eu não conseguia fazer a malhação justamente porque eu ficava ansioso para terminar logo, eu falava, em vez de dar 3 voltas aqui, eu vou dar só uma. Porque uma coisa que eu percebi foi, você deu a dica de tomar o Star Bem, eu fiquei muito mais tranquilo para fazer atividade física, né? Tô só fazendo essa observação, eu queria que você falasse o seguinte, muita gente fala, poxa, mas eu gosto muito de fazer a degustação do Magnus com Star Bem, né? Não é muito, é, é, tipo, positivo e negativo, yin e yang, você colocar o Magnus, que tira o cansaço, da disposição, misturado com o Star Bem? Não. Porque o estar bem, ele também te dá energia, tá? Ele também te dá energia. A diferença é que o estar bem, ele vai controlar, vai agir no seu neuropsíquico. Não é que ele é um calmante, que ele vai te derrubar. Não. Ele vai diminuir o seu nível de ansiedade. E o Magnus faz o mesmo efeito. Ele também diminui o nível de ansiedade, só que aumentando o seu nível energético. Não. Os dois atuam sinergicamente, você pode misturar. Eu acabei de misturar aqui agora, você pode misturar. Eles atuam de forma diferente, porém, um vai acalmar você, o outro vai te dar mais energia, e os dois estão atuando como calmante, porque pensa, tem gente que fala assim, ai, meu filho é TDAH, ele já é ligado na tomada e vou dar Magnus para ele. Gente, hiperatividade é um processo de ansiedade, não é um processo de energia. Quando você tem energia, você está calmo, você está produtivo, você está eficiente, concentrado, centrado. Isso é energia. Pessoa hiperativa é pessoa que não tem energia, tem o cérebro em nuvem, tem ansiedade. Então, são duas coisas diferentes. Tem uma coisa também que eu até mandei um artigo para você hoje, né, mais cedo. Por coincidência, você vai fazer o tema bem parecido. Teve uma pesquisa, né, numa universidade aqui no Brasil, com mais de 100 pessoas, e pessoas tanto jovens, né, que tinham uma porcentagem maior de massa muscular, massa magra, eles tiveram menos porcentagens de internações, né? Por que isso está associado? Está associado à proteção, né? A disponibilidade que você tem, a suscetibilidade que você tem aos vírus. Aquilo que eu falei. Quando você não produz a irisina, e geralmente a pessoa jovem, por mais que ela não pratique exercício, ela tá se movimentando mais, então ela tem menos gordura visceral, tem menos quadro inflamatório, então ela está mais protegida. Já as pessoas que são obesas, elas têm menos músculo, elas têm menos oxigênio e o vírus tende a ficar mais, criando mais inflamação nos órgãos, né? Então, essa é a diferença, por isso que eu falei, irisina, porque a irisina é a proteção que você precisa. Então, você precisa desenvolver esse hormônio no seu corpo e ele só vem com a atividade física. E geralmente os jovens, eles são mais ativos. Mas você vê que os jovens, eu vi alguns casos de jovens que morreram e eles eram obesos.
infelizmente, né? Ou seja, eles não produziam irisina. Outra perguntinha. A questão do sono, ela influencia demais na questão a ansiedade em si, né? Não só o sono, mas a ansiedade. Quando a gente vai fazer um protocolo para uma cliente para perda de peso, O sono uma cliente que fala. Não, é que o sono, ele tem um motivo diferente da ansiedade, tá? É que quando você dorme, você produz hormônios muito importantes, como melatonina, como hormônio do crescimento, né? Então, você precisa dormir de verdade para produzir esses hormônios. E a ansiedade é outro aspecto. Fala aí. Entendi. Quando eu vou fazer um protocolo para alguém, né, que quer fazer perda de peso, né, o que pesaria mais assim para uma cliente? O que eu deveria perguntar para ela para saber que ela, por exemplo, precisaria, por exemplo, do estar bem, ansiosa, ou falta de dormir, ou qualquer outro tipo de problema? Quando que eu, por exemplo, eu posso colocar, ou por exemplo, a gente está falando agora de músculo, né? Para ganho de massa magra e ao mesmo tempo perda de gordura. Bom, eu sempre pergunto se essa pessoa tem muita mais vontade de comer doce ou mais vontade de comer sal. Se a pessoa tem mais vontade de comer sal, eu indico a ela mais o Actua e mais o Egolife também, né? Se a pessoa tiver mais ansiedade para comer doce, são tipos de ansiedades diferentes, então, nesse caso, eu quase sempre eu falo para a pessoa tomar o Estar Bem, porque muitas vezes o que a pessoa à noite acorda, ela não come, não é porque ela está com fome, ela come porque ela não tem o que fazer, ela não consegue dormir, aí ela levanta e vai na cozinha, abre a geladeira, nem sabe o que tem dentro da geladeira, fica olhando, acha alguma coisa, come, né? Então, é uma ansiedade e ela precisa acalmar e dormir melhor. Se a pessoa não dorme, vai ser muito difícil dela emagrecer. Então, eu quase sempre, num protocolo de emagrecimento, eu vou passar o Estar Bem, tá? Se a pessoa não puder comprar outros, eu falo para ela, olha, então começa com Magnus, Sucane e o Estar Bem, controla o teu emocional, depois você vai para o pump, depois você vai para os outros, porque eu acho que se a pessoa não está no ponto de entender que ela tem que fazer exercício para produzir irisina, ela não vai fazer uso do pump, né? Então, ela precisa entender que ela tem que fazer atividade. Se ela ainda não está nesse ponto, porque está muito inflamada, porque está muito ansiosa, porque está depressiva, a gente precisa resolver esse aspecto antes. Claro, como eu falei, o Café Life e o Teatina ajudam muito por causa do cromo. Eles tiram um pouco dessa vontade de comer e já fazem uma limpeza das toxinas, porque um dos problemas, né, que faz você não ter produção de músculo são as toxinas, viu, gente? Quem tem fígado inflamado, quem tem uma deficiência nas enzimas, sempre vai ter muitas toxinas. Então, isso, inflamação e músculo não tem nada a ver, porque músculo é oxigênio, é vida, né? Então, se você tem processos inflamatórios crônicos, você vai ter dificuldade de fazer músculo. Então, mesmo que o objetivo seja emagrecer, eu cuido do emocional primeiro. Esse sou eu, né, gente? Outra pergunta, a última. Quando é que eu indico, por exemplo, para o cliente... claro, a gente está falando de ganho de massa, né? E, consequentemente, diminuição também de porcentagem de gordura. Quando é que eu indico o Café Life? Quando é que eu indico o Teatino? E quando é que eu indico o Dotivita? Bom, quando eu falei de síndrome metabólica, às vezes a pessoa está num processo que ela não vai estar nem pensando em produzir músculo,
né? Porque essa pessoa ainda não tem, ela não consegue ainda fazer uma dieta, ela não consegue ainda entender que ela vai ter que fazer ela talvez até entenda, mas ela tem artrite, artrose, uma série de coisas que são as doenças mitocondriais, ou que vêm das doenças mitocondriais, né? Então, aí você vai indicar. Então, se uma pessoa está muito acima do peso, aí você indica, ó, Teatino ou Café Life, ou os dois, né? Porque tem que tomar uma quantidade bem legal. O Doce Vita e o Estar Bem, né? Porque essa pessoa precisa melhorar esse aspecto neuropsiquiátrico, que é muitas vezes a questão. Mas o que eu quis dizer aqui é que uma questão, essa pessoa vai emagrecer, mas se ela não estiver comprometida e não entender o processo, e se ela pertencer a esse grupo que tem hipotonia ou que faz a síndrome metabólica por uma questão genética, ela volta a engordar. Entendeu? É por isso que essas aulas são importantes. Porque o que eu expliquei aqui? A irisina, quando você produz fazendo atividade física, você é capaz de mudar toda a manifestação de um fenótipo, ou seja, de um gene. Então, aquela desculpa, minha família é assim, isso é genética, ela acaba no momento que você começa a fazer atividade física, né? Então, tem até uma frase em inglês que diz assim: It's not that diabetes runs in your family, it's that in your family nobody runs. Isso quer dizer assim, não é que o diabetes está correndo na sua família, é que na sua família ninguém corre. Então, sim, a questão do diabetes é uma questão genética, na maioria das vezes é. Mas o que acontece é que as pessoas, pela própria inflamação do corpo, pelo próprio metabolismo lento, ela cria hábitos de comer demais, que há também muitas vezes uma necessidade genética, tá? E a gente não pode apontar o dedo para quem come demais. Às vezes a pessoa que come demais, ela tem um gene ali que pede que ela coma mais, né? E ela também tem uma questão de um metabolismo mais lento, então desmotiva. Por isso que eu falei, um desafio a mais. Porque você olha o outro ali, começa na academia, em 2 dias já perdeu, sei lá, 3 quilos, fez uma dietinha, já perdeu 5 quilos, e você fica 10 dias, 20 dias sem emagrecer. Aí você fica pensando, que diferença? Por que é assim comigo? Não vou fazer então. Não, você tem que fazer, tem que insistir, é um desafio a mais. Mas é porque o seu corpo realmente ele não te ajuda nesse aspecto genético. Mas o que você vai fazer? Vai ficar gorda, feia, doente, né? E levando isso para gerações seguintes? Não, a gente tem que mudar o estilo de vida. É um desafio a mais, mas a gente tem que persistir. Tem mais perguntinhas aí da galera? Vamos. Tá comigo, Hugo? Tô com você. Você consegue ler as perguntas ou posso ler para você? Oi, tudo bom? Não entendi. Oi, tá escutando? Pode falar. Em relação a treino, né? Para ganhar a irisina, qual que é o treino certo? Tem que ser o aeróbico ou o anaeróbico? Ou só o anaeróbico produz irisina ou não? Qual a forma correta do exercício? Né? Porque eu estou fazendo em casa, porque lá no Espírito Santo, em Vitória, estava lockdown, né? Então eu trouxe os aparelhos da academia e estava lá fazendo, só que nem sempre eu consigo fazer o aeróbico. Olha, lembra que eu coloquei lá, para você desenvolver irisina, tem que ser de alta intensidade, eu até falei do tal do HIIT, tem que ser de esforço, né, de força e aeróbico. Agora, tem como fazer aeróbico em casa? Tem, gente. O próprio HIIT é um aeróbico, como eu falei aqui agora. Se você faz 5 minutos de movimentação rápida, sei lá, fica pulando, dança samba, faz qualquer coisa, pula corda dentro de casa. É um exercício aeróbico. Você não precisa fazer 1 hora de aeróbico, aliás, nem deve, porque a sua produção de ATP ela tem um tempo muito curto
para fazer a função anabólica, senão ela vai catabolizar. Então, faz 5 minutinhos, 15 minutinhos de aeróbico, pula uma corda, fica pulando dentro de casa igual uma macaca, dá uns saltinhos, compra um step. Eu dou uma andada mais rápida, quase uma corrida, né? Assim, corre bem pouquinho, acho que nem 5 minutos, aí anda um pouquinho. Corre um pouquinho, anda um pouquinho. Isso. Mas 15 minutos de anda um pouquinho, corre um pouquinho, anda um pouquinho, já é o suficiente para o dia? Você já libera a irisina. 5 minutos já está suficiente, porque eu não consigo, assim, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite, aí meio... Até dá, mas assim, fica meio... Tem que reprogramar a agenda. Faz direto. 15 minutos é o suficiente, por exemplo. Corrida direto, por causa do meu metabolismo, que você já conhece um pouco. 15 minutos de corrida. Assim, quando eu vejo que está pegando, eu dou uma parada, eu não pego pesado, entendeu? Sabe uma coisa legal para quem está nesse lockdown agora? Subir escada. Subir escada é ritmo, é um exercício de esforço e aeróbico. Então, você sobe e desce a escada do seu prédio e, com velocidade, claro, né? Não é subir, né, morrendo, mas com um pouco de velocidade, você já fez o HIIT, tá? Você já faz a produção da irisina. Inclusive, gente, eu conheci pessoas que afetadas pelo vírus, mesmo com dificuldade, sentindo mal, sabe, correu, fez essas corridinhas mais rápidas, porém, né, mais comandando rápido, bem rápido, e se curou do vírus só pela produção da irisina, tá? Então, assim, muito importante mesmo, porque todo o teu metabolismo modifica quando você produz a irisina. 15 minutos é o suficiente, diários. Pode ser junto ou em pequenos pedacinhos. Para você, sim, é importante você saber que você vai fazer aquele exercício, mas que você tem que se movimentar o dia todo. Então, pessoas que, por exemplo, só andam de carro, deixa o carro estacionado um pouquinho mais distante, pessoas que só andam de elevador, se for 2, 3 andares, vai de escada, né? Principalmente nessa época de Covid, que todo mundo quer distância dos elevadores, sobe de escada, tente manter no dia a dia uma movimentação. Pode ler para mim? Ai, tem um monte de coisa fofa aqui, dizendo que eu sou linda. Ai, meu Deus! Vocês me deixam encabulada. Muita gente. Quer que eu leia para você, Clara? Pode ler alguma pergunta, eu vou agradecendo aqui. A Vilma, a Márcia. Alessandra falou que o Fidel TDAH toma mais do Starbem Kenya, percebe que ele fica ótimo, à noite toma Starbem novamente, agora vou começar a dar Actua. Qual o melhor horário para tomar? Não tem horário, você pode dar de manhã, de tarde, de noite. Ele tem esse processo de fazer a energia do ATP, mas ele não te dá uma energia extra, ele só converte, né? E converte o carboidrato em energia. Então, inclusive, evita, gente, o diabetes, ou trata o diabetes. Todo diabético tem que tomar Acto, tá? Tem uma pergunta que eu acho super massa aqui, Clara. Eu vou ler todas, tá? Mas essa eu queria falar primeiro. Tem algum produto que engorda? O ciclista me falou, o ciclista, não sei quem, né? Falou esses dias que tem muito carboidrato, ele não quer consumir. Então, eu acabei de dizer, né, gente? Esse tipo de comentário é um comentário de quem, primeiro, ou não conhece o produto ou não conhece do processo de metabolismo muscular. Se você pratica um treino e depois do treino você não come um carboidrato, você vai catabolizar, você não vai anabolizar. Esse é um erro enorme. Então, o carboidrato que tem são carboidratos de grande complexidade ou aqueles carboidratos que são necessários para fazer o metabolismo. Acabei de falar para vocês aqui que todo atleta de alta intensidade entende o poder de consumir, de suplementar a maltodextrina, a dextrose, a inulina. Gente, é importante para a produção de músculo.
Então, se a pessoa está falando isso, ela não conhece, ou não conhece os nossos produtos, ou não conhece de metabolismo muscular, tá? Porque você precisa sim, inclusive o seu cérebro precisa, né? Lembra que eu falei lá no início? Carboidrato, proteína e gordura boa. Outra coisa, gente, a gente precisa de gordura boa. Por isso que eu falei, sempre falo do abacate, né? Lembra do que tem coenzima Q10 no abacate? É uma gordura ótima. Eu sempre sugiro que se tome o leite de coco, porque é bem gorduroso, né? Precisa dessa gordura boa. Tomar o fiber, que além da fibra, né, que vai ajudar nesse processo de metabolização, tem o DHA, que é uma gordura boa, tá? Então, é importante você ter gorduras boas e é importante ter carboidrato. Se a pessoa só come proteína, ela não vai produzir músculo de qualidade, ela não vai crescer, ela não vai ficar definida, ela não vai ter saúde, até porque o cérebro precisa de açúcar. Agora, quando eu falo açúcar, eu estou falando de carboidrato complexo. Eu não estou falando de pão, de pizza, de lasanha, não estou falando disso, gente, de açúcar mesmo, ou mel, não estou falando disso. Eu estou falando de carboidrato complexo. A batata doce, o inhame, são carboidratos complexos. As frutas são carboidratos, até os vegetais têm carboidratos, gente. Você come um prato de salada, você está comendo um montão de carboidrato. Sabia disso? Então, é importante ter carboidrato. Agora, para engordar, a pessoa perguntou qual que engorda? Ela perguntou... Não, ela falou que... Engorda, né? Se tem algum produto que engorda, porque ele achou que tem muito carboidrato ali Pois nos é, produtos. como é que a pessoa pode ganhar peso? Mas ela não vai ganhar gordura, ela vai ganhar massa magra. Então, se ela colocar, por exemplo, ela come normal, e aí ela coloca ainda bastante pump, com Omnimix, ela aumenta muito o conteúdo calórico, ela vai ganhar peso, mas não é gordura, tá? Ali não tem nada que possa causar a gente ganhar gordura, não. Mas vai ganhar mais massa magra, né? Vai aumentar o peso. Isso é possível? Embora que isso também acontece porque uma das razões que as pessoas comem pouco, vamos falar agora daquelas pessoas que são doentes, né? Que perdem logo a fome, pessoas que têm câncer, pessoas que são muito doentes, elas perdem a fome. Perder a fome é uma maneira do corpo se curar. Então, a primeira coisa que ele faz, ele tira a fome. Quando você está muito doente, você perde a fome. Então, quando você regula o sistema, o seu peso melhora. Agora, para ganhar massa mesmo, assim, crescer massa, né? O cara quer ficar grandão. Então, ele aumenta esses suplementos, como o Pump, o Omniost, pode botar o Uso, porque o Uso tem muito carboidrato, né? E muita proteína também. O Uso é excelente, até para quem quer criar massa. Então, se o cara quer ficar grandão, ele aumenta, mas ele malha, aí ele vai crescer músculo. Mas para engordar de gordura, não tem nada. Perguntaram se o shake tem derivado de leite, né? Olha, eu não sei exatamente, mas o que eu sei dos suplementos é o seguinte: alguns nutrientes são removidos. Então, por exemplo, quando se diz que pode ter fragmentos de leite, eles são obrigados a colocar. Mas o que eles retiraram daquele alimento? Porque a gente não pega o leite e tem um leite ali em pó no suplemento. Não é isso. Os suplementos da OmniLife são retirados dos alimentos os princípios ativos. Eu não conheço muito desse suplemento, então eu não posso falar, mas o que eu posso falar é que normalmente
O que se retira dali são os princípios ativos e não o produto em si. Então, se você tem uma alergia a um suplemento, você não vai ter alergia àquele alimento. Por quê? Porque é micelizado e ainda é energizado. Então, é a mesma coisa de você, mal comparando, de você tomar um veneno da homeopatia. Não vai te fazer mal. Né? Por quê? Porque é muito pequena, são moléculas muito pequenas e ainda são energizadas. No nosso caso, são energizadas, né? Micelizadas e são encapsuladas. Então, não vai fazer mal. É só o princípio ativo correto que tem ali para aquilo que você precisa, né? Agora, eles são obrigados a colocar. Eu não sei, mas eu não tenho muita certeza desse suplemento, não. Eu tenho que fazer um estudo sobre ele, tá? Nunca fiz. Mais perguntas? Não, tá tranquilo. Tá, eu vou fazer os agradecimentos aqui. Vamos lá. A Vilma, a Alexandra falou aqui. Meu filho... Ah, você já falou dela, né? Qual o horário para tomar? Já falou. Então, tá bom. Eu quero agradecer a Vilma, a Alexandra, a Marlucinéia, a Marta, a Maria da Graça, a Cidiane, a Vânia, enfim, a Marcinha, minha querida, a Ineida, a Vilma, o Hugo, a Magnólia, tem tanta gente bonita aqui, meu Deus, a Tereza, vocês estão sempre comigo, né, meus amores? Então, muito obrigada. Não consigo ver todo mundo aqui, tá? Todo mundo que está presente, mas quando você quiser que eu cite o teu nome da próxima vez, deixa um comentáriozinho que eu consigo. Obrigada. Tá bom? Gente, olha, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Irisina. Depois você me conta se você está produzindo irisina aí na sua vida, como é que estão os seus músculos. E, por favor, dá esse feedback, tia Clara gosta de saber se vocês estão gostando dos temas escolhidos. Na próxima semana, prepara, chama o teu pessoal, gente. Na próxima semana, nós vamos falar do intestino. Quem aqui sabe que o intestino é muito importante para a saúde da gente? Tudo começa no intestino, né? O intestino é o segundo cérebro, será que não é o primeiro? Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre o intestino. Você não pode perder. Te espero aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, beijo.